Fala galera, meu nome é Guilherme, eu sou residente pelo programa Residência Pedagógica da PUC-PR, do subprojeto de Física e Matemática. Hoje a gente vai estar aí falando um pouco sobre a segunda lei de termodinâmica e resolvendo um exercício para vocês entenderem melhor esse conceito físico. Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é Matheus. Junto com o Guilherme, eu faço parte do programa de residência pedagógica da PUC-PR. Vamos fazer uma introdução aqui básica, né, a respeito da segunda lei da termodinâmica, certo? Nos outros vídeos anteriores foi falado sobre a primeira lei, né? Agora vamos entrar aqui na segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, o que ela diz basicamente? Né? Ela trata principalmente, basicamente, da transferência de energia térmica dentro de um sistema isolado, beleza? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que num sistema isolado, sempre a temperatura desse sistema, se eu tenho, por exemplo, dois corpos de temperaturas diferentes, a tendência desse sistema é equilibrar essa energia térmica, né, essa temperatura. Isso é basicamente o que a segunda lei da termodinâmica diz, tá? É, quais são os princípios, né, que a segunda lei da termodinâmica diz para a gente? O calor, né, que é essa troca de energia, né, a gente já viu essa definição de calor nas aulas anteriores também. Esse calor, né, essa troca de energia, ela acontece de forma espontânea entre um corpo e outro, tá, nesse sistema isolado. Então, se eu tenho um corpo lá quente e um outro corpo com menos temperatura, né, um corpo frio, o que vai acontecer? Espontaneamente, a temperatura do corpo quente vai passar para o corpo frio, né? Então, eles vão fazer essa troca de energia, esse calor, certo? Até a temperatura dos dois se igualar. É isso que é basicamente o que a segunda lei da termodinâmica diz. Esse processo, ele é em um caminho só, certo? Só tem um caminho que esse processo pode seguir, que é partir do corpo quente, né, do corpo que tem maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. O caminho inverso não existe, tá? Então não tem como o corpo ganhar frio. Ele somente cede temperatura, né? Ele cede lá a sua energia térmica, ok? Então, a partir do momento que ele cede energia térmica, já era, esse processo não é reversível, tá? Outra coisa, né, que a segunda lei da termodinâmica fala, é que nesse processo, né, dessa troca de energia, né, nesse calor, né, entre o corpo quente e o corpo frio, sempre vai acontecer alguma perda de energia, né? O rendimento dessa troca de energia não é 100%, tá? A gente tem ali, então, que não é 100%. É impossível chegar a 100%, né? Num sistema isolado. E isso a gente pode escrever matematicamente, nessa parte do rendimento, ali nas equaçõezinhas ali de baixo, certo? Que o rendimento, que é definido por aquele símbolo eta, certo? É um eta minúsculo, uma letra grega, vai ser igual à quantidade de calor em A menos a quantidade de calor em B, divididos pela quantidade de calor em A, tá? Ou até mesmo, esse mesmo rendimento vai ser igual ao trabalho desse sistema divididos pela sua quantidade de calor. Dando continuidade, então, né, nós temos que essa lei da segunda lei, dando continuidade, então, a gente tem que essa lei, certo? Ela foi estabelecida a partir do estudo de Carnot, que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esse cientista lá para frente, tá? Nos próximos slides. E ele foi incentivado, né, nesses estudos pela Revolução Industrial, tá? Ele era um físico francês, o Sadi Carnot, né? E ele estava estudando, né, para melhorar a eficiência das máquinas por conta dos avanços da tecnologia na Revolução Industrial, certo? Encarnou então nesses estudos, ele estava analisando essas máquinas térmicas, né, ele chegou à conclusão que o processo mais eficaz da processo mais eficaz de troca de calor, né, numa máquina térmica, que eram as máquinas utilizadas no início lá da Revolução Industrial, seria sempre da parte do corpo, né, que tem maior temperatura, para o corpo que tem menos temperatura, certo? Isso que a gente já viu anteriormente ali pela segunda lei da termodinâmica.
E isso, como eu falei antes, também é um processo irreversível, né? Sempre vai ser do corpo maior, de maior calor para o corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E isso, né? Essa relação que Carnot conseguiu analisar nos diz que o trabalho, né, desse sistema ele sempre vai depender da transferência da energia térmica. E foi com base, né, nessas ideias de Carnot a respeito das máquinas térmicas que Clausius, né, e Kelvin eles se basearam para aperfeiçoar os estudos, né, sobre a termodinâmica. Bom, sou o Residente Eduardo, vou dar continuidade aí onde o Matheus deixou. Eu vou falar sobre o próprio Carnot, que acabou de ser mencionado. Eu vou falar sobre esse ciclo que ele, né, desenvolveu para tentar melhorar o funcionamento das máquinas. Então, para que a energia não esteja sempre a aumentar, né, a gente vai imaginar como falamos anteriormente sobre a revolução industrial ali, a gente vai imaginar que é uma máquina esse processo, é preciso que, em determinado momento, ela volte para o estado inicial e reinicie o processo, fazendo com que o processo seja sempre cíclico, sempre renovando, renovando e renovando. Então, quanto vão ser duas partes, né? Uma parte dela vai funcionar em temperaturas mais elevadas e outra mais reduzidas, né? Isso vai ser possível por causa, como o próprio Matheus falou ali anteriormente, a segunda lei da termodinâmica. O ciclo de Carnot, né? Ele é descrito em certas etapas. No próximo slide vai ter um gráficozinho e vai conseguir ver um pouco melhor. Então, a primeira etapa seria o gás, ele sofre uma transformação isotérmica, né? E ele se expande e absorve uma quantidade de calor Q1, de uma fonte quente de temperatura T1. Seria uma transformação isotérmica que não muda de temperatura. Então, após a transformação, ele vai passar por uma transformação adiabática, né? Que é onde não existe troca de calor com o meio. Então, ele se expande e sua temperatura vai cair para um valor T2. Em seguida, o gás, né? Ele sofre uma compressão isotérmica e libera a quantidade de calor Q2 para a fonte fria a temperatura T2. E no final ali, como eu disse anteriormente, ele tem que fazer essa parte do processo cíclico, né? Sempre se renovando, reiniciando o processo. Ele vai voltar ao seu ponto inicial, né? Sofrendo uma compressão adiabática. Esse processo, né? Ele não, como foi mostrado ali no primeiro slide ali de conteúdo, esse processo ele não é perfeito, né? Sempre vai ter alguma perda, é possível ser um processo sem perda alguma. Então, para determinar quanto de perda, né, quanto o rendimento dessa máquina, eu vou usar uma equação ali das letras gregas utilizadas antes, N, que parece um N, né? O N Carnot, isso é igual a 1 menos T2 dividido por T1. Esse valor vai ser dado em porcentagem, né? Ou, por exemplo, uma fração. Eu passo no próximo slide para a gente ver um gráfico, né? Como funciona ali. Ali o ponto mais alto ali, mais próximo de P, é o ponto 1. E o P sofre essa transformação isotérmica, que chega na temperatura T1. Né? Uma expansão adiabática, chega na temperatura T2 ali embaixo, no cantinho. Depois uma compressão isotérmica, para chegar no ponto inferior esquerdo. E depois de volta uma compressão adiabática, chegando no ponto mais alto ali, reiniciando todo esse processo. Bom, gente, aqui é o Henrique. Vamos para o exercício em si, que é da Escola Naval aqui do Brasil, uma das instituições de ensino superior mais antigas, né? Então, o motor térmico recebe 1.200 calorias de uma fonte quente mantida a 227 graus Celsius e transfere parte dessa energia para o meio ambiente a 24 graus Celsius. Qual o trabalho máximo em calorias que pode-se esperar desse motor? Então, vou deixar 5 minutinhos aí para vocês pensarem em resolver esse exercício. Então, daqui a pouco eu volto com a resolução do mesmo.
Então, estamos de volta aqui. Basicamente, para resolver esse exercício, você vai precisar passar por algumas etapas, né? Antes de a gente chegar em si na fórmula do trabalho para a gente resolver ele. Então, basicamente, os dados que o exercício nos dá é a nossa quantidade de calor ali, inicial, quantidade de calor 1, de 1.200 calorias. A temperatura fria, aquilo ali é um F de frio, não no final. Temperatura fria, de 24 graus Celsius. E a temperatura quente, né, de 227 graus Celsius. Basicamente, a teoria que a gente vai precisar é o rendimento, né, dito pela segunda lei da termodinâmica, e o rendimento de Carnot, apresentado pelo residente Eduardo, as formas apresentadas pelo residente Matheus e Eduardo, respectivamente. Nosso plano. Primeiro, a gente vai ter que transformar essa temperatura em Kelvin. Se a gente reparar, a gente vai ver que as temperaturas que o exercício dá em Celsius. E a gente nunca pode usar em Celsius porque, pelo Sistema Internacional de Medidas, o SI, elas vão sempre estar em Kelvin. 2, a gente vai calcular o rendimento a partir da fórmula de Carnot, né, porque a partir desse rendimento a gente pode substituir para calcular o trabalho máximo. Então, execução aqui. Primeiro, vamos transformar a temperatura fria, C24, mais 273. Isso porque a temperatura Kelvin não tem valores negativos, então 24 Celsius mais o zero absoluto. Nossa temperatura quente, que vai ser 227 mais 273, que vai nos dar 500 Kelvin. Daí, dessa maneira, a gente substitui no rendimento de Carnot. Então, no caso, o eta de Carnot vai ser igual a 1 menos 297 divididos por 500. Isso vai nos dar que o rendimento é 1 menos 0,594. Ou seja, o rendimento, segundo Carnot, pela fórmula de Carnot, vai ser de 0,406. A partir disso, a gente pega esse rendimento e vai substituir no rendimento da segunda lei da termodinâmica. Então, a gente vai ter que o rendimento vai de 0,406 vai ser igual ao trabalho, que é o que a gente quer descobrir agora, né? Divididos por 1.200 calorias. A gente tem que o trabalho vai ser igual a 1.200 calorias vezes 0,406. O nosso trabalho total vai ser de 487,2 calorias, né? Porque ele já pede o exercício em calorias. Ou seja, para esse exercício, resposta correta, letra E. Nenhuma das alternativas acima, né? Nenhuma tem 487,2, né? Nem próximo disso. Então, é um exercício bem simples, né? A gente utilizou um pouquinho de tudo aí que a gente aprendeu. E ficar bem atento, né? Pelas fórmulas que nos é dado e pelas fórmulas e pelos dados que o exercício dá. Né? E a partir disso, você sabe o que usar, aonde jogar. Né? Atenção às conversões, apesar de que aqui a gente percebe que tanto o Celsius quanto o Kelvin são lineares, né? As duas. Não tem o Fahrenheit, que tem uma outra escala. Então, eu fiz a substituição, né? Mais para vocês se acostumarem a substituir. Isso é muito importante para qualquer exercício. Às vezes você acaba errando exercício por falta de conversão de unidades. Mas, se a gente dividisse as temperaturas em Celsius, o resultado também seria o mesmo para o nosso rendimento no Carnot. Então, mas é sempre bom você substituir. Essa é uma questão que você tem que resolver em um gabarito, mas às vezes numa questão aberta isso conta muito ponto, né? O fato da conversão da unidade. Então, muito obrigado. Por hoje é só isso.
Se tiver alguma dúvida, é só voltar no vídeo, rever os exercícios, refaçam e até a próxima.